Eu trouxe um tema aqui hoje para a gente conversar um pouco, que chama Um Sonho com Jesus e o Caminho da Vida. Eu adaptei aqui o início de um poema do Fernando Pessoa, que daqui a pouco ele é bem adaptado mesmo, e também algumas citações do Livro dos Espíritos e do Evangelho de Jesus, que mais do que nunca a gente percebe que não vai ser ultrapassado nunca, nunca. Porque ele é tão atual que a gente não consegue nem compreendê-lo ainda. E mais do que nunca, os momentos que nós estamos passando na Terra, e principalmente os momentos que nós estamos passando no nosso país, é um momento da gente conversar com Jesus bem de pertinho. Porque as coisas estão atordoadas, nós não devemos colocar panos quentes, não devemos gerar conflitos, nem contendas, mas não devemos fazer pacto com sombra. Nós devemos manter a nossa palavra firme, o nosso ideal firme, para que a gente possa construir um mundo melhor, não só um país melhor, e começando por nós mesmos, né? Eu espero que a espiritualidade me inspire e que eu possa tentar passar a minha mensagem para vocês hoje, tá bom? Outro dia eu tive um sonho. Eu sonhei que Jesus estava descendo lá do céu. Ele estava vindo na minha direção. Mas eu olhava para ele, eu sabia que era Jesus. Mas eu não via aquele Jesus maltratado, que outra hora crucificado foi. Não via assim. Eu vi um Jesus em forma de menino, ultrapassando as nuvens, vindo bailando como um menino arteiro num campo, e veio caminhando para perto de mim. Quando chegou perto de mim, ele me estendeu a mão. Eu fiquei inebriado, sem saber o que falar, sem saber o que fazer. E quando eu olhei para mim, eu também já não era mais aquele homem velho, maltratado pelo caminho da vida, pelas circunstâncias que foram levadas às coisas que eu planejei para mim. Quando eu olhei para mim também eu era uma criança. E ao me dar a mão, ele virou para mim e falou: "Vamos brincar?" Eu falei: "Vamos." Ele me arrastou. Me levou para um lugar que eu acho que eu nunca tinha visto. Era um campo lindo, verde florido, que eu não sei narrar a sensação. Nós rolávamos na grama, corríamos para lá e para cá. Sentimos o perfume das flores. E ele olhava para mim, depois de tanto correr, depois de tanto brincar, e me perguntava: "Você está cansado?" Eu falava: "Não." Eu não sabia o que responder. Ele falou: "Vamos passear mais?" Eu falei: "Vamos." Ele me tomou a mão e começou a me levar para uns lugares levitando. Eu me senti como um pássaro na mão de outro pássaro, gigantesco talvez. Ele me mostrou lugares que eu tentava vislumbrar no meu coração e na minha mente e não conseguia perceber. Rios, lagos, florestas, lugares maravilhosos, que por maior que seja e melhor que seja a minha narrativa, eu não vou conseguir conceber para vocês. Mas um pouco ele me arrasta e me leva para cima de uma montanha. E falou: "Sente." Eu sentei ao lado dele. Ele me abraçou, como um menino e como amigo abraça um outro. Eu deitei no ombro do outro, que era uma criança como eu. E de repente, quando ao virar dos olhos eu olhei, já não era mais um menino, era Jesus de novo. Eu olhei nos olhos dele e eram tão meigos, tão carinhosos, que eu não sabia o que falar.
Quando olho para mim, me sinto novamente o mesmo homem. Ele falou: meu filho, como você está? Eu falei: Senhor, ao seu lado não existe nada de ruim. Mas eu queria saber que quando eu de mão dada contigo como criança, que você me levou para todos os lados, aonde você me levou? Ele falou: olhe para baixo. E eu olhei e vi os campos, vi os rios, vi tudo maravilhoso, lindo. Ele falou: é aí que você vive, é neste lugar onde você e seus irmãos vivem, que ainda talvez não tenham olhos para ver. Falei: Senhor, eu estou sonhando? Ele: meu filho, está. E eu vou te pedir uma coisa: não deixe de sonhar, porque se a terra é tua, o céu também é. Segurou firme na minha mão e falou: meu filho, nós temos na terra a metade da população depressiva por causa do passado, das frustrações, das angústias, e a outra metade ansiosa, esperando o futuro que não aconteceu. Perguntei: Senhor, há uma medida de felicidade comum a todos os homens na terra? Ele disse, me respondendo com toda a singeleza: para a vida material é a posse do necessário, para a vida moral é a consciência tranquila e a fé no futuro. E continuou me dizendo: os males deste mundo, meu filho, estão em razão das necessidades fictícias, fúteis, que criais para vós mesmos. Aquele que sabe limitar seus desejos e viver com o que tem, e vê sem inveja o que está acima de si, e não se lastima, poupa-se de muitas decepções dessa vida. O ser mais rico da terra, meu filho, é aquele que em si tem menos necessidades do que acha que é necessário. Aquele que está livre do orgulho e do egoísmo. Continua a falar para mim: a minha doutrina está alicerçada na visão do homem integral, aliando a razão, a emoção a serviço da busca da perfeição. Meu filho, disse ele, toda aprendizagem significativa é aquisição para o espírito imortal. Meu evangelho é um poema simplicidade para a transformação do espírito mortal a caminho do Pai, Deus, nosso Pai, meu Pai. Meu princípio de aprendizagem deve ser alicerçado no valor do ser como criação de Deus. Por isso já disse e repito: vós sois a luz do mundo. Lhe direi algumas lições. Iniciou assim: talvez tudo que a gente vai falar aqui seja uma mera coincidência de 2018 anos. Olhai as aves do céu, não semeiam nem ceifam, mas nosso Pai Celestial as alimenta. A lição do desprendimento e fé no futuro. O que mais entristece hoje é quando nós deparamos com a maioria de todos nós, que não tem nenhuma visão mais do futuro. A esperança foi desmoronada. Você pergunta à pessoa qual o seu sonho, ele não tem. Qual a sua necessidade, ele não sabe. Numa palestra que eu fiz há 2 semanas atrás em Maripá de Minas, eu fui fazer um seminário lá, eu perguntei às pessoas assim: se Jesus viesse aqui agora fisicamente, porque ainda somos muito necessitados ainda de ver, de enxergar, e se ele chegasse aqui no meio de nós agora e perguntasse a qualquer um de nós assim: o que tu queres? O que a gente responderia para Jesus? O quê? Porque quando ele chegou no cego, Senhor, me ajude. Ele perguntou: o que tu queres? Ele: que eu veja. Ele: então veja. O que nós
falaríamos para Jesus quando ele perguntasse: o que tu queres? O que nós íamos pedir? Ou a gente ia falar assim: isso é pegadinha? Tem que ser agora? Quantas coisas? Uma só? Não pode ser 3? O gênio da lâmpada é 3? E tenho certeza que a maioria de nós, não acusando ninguém, nem apontando a ninguém, a gente ia pedir assim: dá para reformar minha casa? Ou arrumar um dinheiro para mim? Ou, quem sabe, alguma coisa nesse sentido? Porque talvez ainda nós estamos longe de ser um Paulo, um Saulo de Tarso, de quando chegar na frente de Jesus, ao invés dele perguntar o que tu queres, a gente perguntar: Senhor, o que tu queres que eu faça? A gente ainda necessita de algumas coisas. Então a nossa prisão é muito grande. Eu fico imaginando pessoas que ficam querendo que Jesus volte à Terra, e eu falo assim: com qual objetivo? Com qual objetivo? Para ele fazer uma entrevista na Globo, à noite, no Jornal Nacional, ou subir num lugar e continuar recitando o que nós vamos recitar agora? Será que tudo o que Jesus falou, realmente nós temos a convicção, pelo menos, de dizer assim: Senhor, eu preciso acreditar nisso? Porque quando ele diz assim: olha as aves do céu, né? Não semeiam nem ceifam, mas nosso Pai Celestial as alimenta. Ele está dando para nós um canto de esperança, dizer: meu filho, se ele alimenta as aves do céu que nem trabalham nem ceifam, e vós, poxa, por que você ainda está tão preso a certas coisas? Basta cada dia ser o mal. Tenha tranquilidade. E nós que somos espíritas, nós já sofremos o nosso castigo. Olha que coisa interessante. Deus nos castigou, nos dando a eternidade. Nós estamos castigados a viver eternamente. E ele, para não ser um pai tão bonzinho, ele deu um outro castigo. Ele falou que todos nós seremos anjos, querendo ou não. O tempo é escolha, mas vamos chegar lá. É os castigos que nós temos. Outro dia uma pessoa perguntou: ah, Marquinhos, ser espírita é muito bom, porque a gente acaba ficando bom. Eu falei: por quê? Ah, porque acaba acreditando na reencarnação, na mediunidade, na vida pós-morte, na lei de causa e efeito. Eu falei assim: então você está muito enganada. A gente, para ser bom, não deve, nem precisa acreditar em reencarnação. Nem se tem vida lá depois, eu não tenho. Se a gente já passou, não vai passar. O grande troféu de ser bom é simplesmente ser bom. Porque aí nós estamos trocando muito ainda. A gente vê isso muito dentro de nós mesmos, da casa espírita, assim: eu quero ser bom para mim não ir para um lugar ruim. É pagando mais ou menos a minha casa, a minha vida lá no espaço, em prestações suaves. Mas a realidade é que a gente precisa ser bom aqui, agora, da forma que for. Não é só porque existe reencarnação, porque se existe reencarnação, existe para qualquer um, não só para os espíritas. Se existe lei de causa e efeito, existe para todo mundo, não só para mim. Então o grande mérito de eu começar a fazer a bondade não é eu trocar nada com Deus, nem sendo o filho bajulador. É eu ter a certeza que isso aqui é verdadeiro para mim. Porque se eu duvidar disso aqui, eu começo a duvidar daquele que disse. E se eu começo a duvidar daquele que disse, eu começo a duvidar daquele que enviou ele para dizer. É estranho isso, né? Eu estou indo mais profundamente psicologicamente para a gente entender. É porque quando eu tenho dúvida da palavra do Cristo, eu tenho dúvida de quem enviou o Cristo para dizer isso para a gente. Aí como que eu me posiciono diante a fé, a realidade que eu preciso viver? Complicado isso, muito complicado. Então a gente tem que começar a fazer dentro de nós uma reviravolta para perceber assim: o que ainda eu não acredito. O acreditar é a certeza de. Não é pela religião, é a certeza de. Porque quando Jesus escreveu olhai e falou para todos, né, que ele não escreveu, ele falou para todos: olhai as aves do céu, porque elas não semeiam nem ceifam, mas meu Pai Celestial as alimenta. Ele não falou isso para religiões nenhuma, ele falou isso para quem escutava e quem escuta agora. E será que nós estamos construindo, pensando nisso? O mundo de hoje, será que se preocupa com isso? E ele deu outro exemplo: olhai os lírios do campo,
que nem Salomão, com toda a sua beleza e sua riqueza, se vestiu a tal qual, e os lírios terminam praticamente sendo queimados como toda a erva. Será que vós não sois mais do que um lírio também do campo? Aí eu pergunto, será que a gente tem dúvida que nós somos mais do que o lírio? Não desmerecendo o lírio, mas o lírio tem uma vida curta no sentido de como o vegetal, depois ele desaparece, como também o animal desaparece, mas nós não, nós temos já uma continuidade. Nós já passamos um pouco desse reino. Só que a gente também às vezes não gosta nem de escutar isso. Sabe por quê? Porque isso vai de encontro a gente mesmo. Eu trabalho muito no meu consultório, que muitos colegas meus talvez não gostam, eu não coloco, eu falo, gente, vamos pegar os medos e os problemas e vamos trazer à tona, enfrentá-los e trabalhá-los. Não fazer esquecê-los. Porque muita gente me procura porque eu sou trainer internacional em hipnose clínica. Muita gente me procura para fazer regressão e para apagar memória. E quando alguns me procuram para fazer regressão, eu falo assim, ó, eu só faço até uma semana atrás. Porque não precisa mais do que isso. Para você saber o que você precisa fazer hoje, você não precisa passar mais de uma semana atrás. Vamos expandir um pouquinho, vamos um mês. Pega o seu mês para você ver quanta coisa que já está complicado no mês. Qual é a nossa fé no futuro? Nós olhamos o mundo do jeito que está, e o que nós pensamos? A gente escuta isso o tempo todo. Deus esqueceu de nós. Deus não está nem aí. Né? Muita gente largando religião, a evasão das casas espíritas, das religiões de uma forma geral estão sendo muito grandes. Por quê? Porque as pessoas estão começando a ter que conviver com a realidade e não com fantasias. Percebem isso? Eu estou sendo muito drástico? Vocês estão com uma cara tão séria, dá até medo. Eu vou ser mais brando, tá bom? Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não está apto ao reino de Deus. Se eu acredito, pronto. Isso que ele coloca aqui, que olha para trás, é a dúvida. Que a gente sempre está, peraí, eu tenho que buscar mais coisa, ainda não estou preparado. Uma coisa que eu falo muito, estava conversando com o Renato, eu coordeno um grupo de desenvolvimento mediúnico, na segunda-feira eu estou com 30 pessoas no grupo mediúnico. Uma coisa que eu falo sempre com eles lá, é aquela coisa seguinte, tenha consciência, eu vou tentar falar de uma forma bem tranquila, bem clara, para a gente entender isso. Nós colocamos Jesus como nosso modelo, nosso guia. Isso é claro, ele é o nosso modelo, o nosso guia. Mas uma coisa que eu queria dizer é o seguinte, quando nós chegarmos aonde a gente acha que Jesus está, ele vai estar muito longe disso, aí nós vamos ter que caminhar de novo. A gente tem uma mania muito grande de quando fala que nós somos espíritas, a gente fica assim, nossa, mas até o seu Divaldo, um Chico Xavier, ou vamos colocar Matheus Calcutá, não era espírita não, mas era uma trabalhadora espiritual muito grande. Não é essa comparação que nós devemos fazer. Porque talvez eles galgaram uma coisa que a gente não construiu. O grande mistério do trabalho que a gente precisa fazer dentro de nós é entender o seguinte, porque a doutrina pensa e fala para nós assim, você, no estágio que você está, no modelo que você está vivendo, da forma que você está vivendo, o que você está fazendo de melhor de você? A gente não precisa ser santo para ser bom, porque a bondade de um anjo, de um santo, é diferente da bondade que a gente conhece, porque no dia que a gente se tornar lá, a gente vai entender outras coisas que a gente nem passa na cabeça. O mais importante é assim, porque a gente encontra com as pessoas e fala assim, mas eu ainda sou muito errado, eu sou muito pequeno, eu perto de Deus, perto de Jesus, é claro, somos mesmo, não precisa nem preocupar com isso, nem passa isso na sua cabeça que é bobagem. É assim, você como você está fazendo de você o melhor que você pode? Faça essa pergunta. Você está doando de você, mesmo com as suas limitações, tudo o que você pode fazer? Ou ainda você fica na dúvida de fazer? E outra coisa, bondade é um estado de consciência. É como eu ajo no dia a dia, dentro de mim, no meu pensamento. Porque se meu pensamento é bom, o meu olho é bom, a minha mão é boa e a minha atitude é boa. Como eu dentro de mim, eu vivo. Porque se dentro de mim eu vivo em conflitos o tempo todo,
de pensamentos que ficam vagueando, como diz Hamed, no emaranhados de eus desconectos, que a gente não sabe quem ora nem que nós somos? Será que nós estamos buscando uma realidade dentro de nós mesmos para ser bom? Porque bondade não é ser bobinho, não é nada, é simplesmente esboçar uma forma justa de viver, respeitando as limitações suas e a das pessoas de uma forma tranquila, entendendo que todos nós estamos passando por um estágio natural, porque não é tão grosseiro assim. Nós já fomos mais bárbaros, apesar de que a barbaridade está muito grosseira, mas nós já fomos mais bárbaros. É muito bom eu ver, por exemplo, as mulheres sendo mulheres, não são arrastadas mais pelos cabelos, nem com tacape na mão. Hoje nós já saboreamos alimentos diferentes, vivemos com mais higiene, a nossa qualidade de vida melhorou muito. Então nós já somos muito gratos por tudo que nós temos, nós estamos no estágio melhor. Quando você pergunta a Emmanuel, ele responde o seguinte: a vida que você está vivendo hoje e a existência que você está vivendo hoje é a melhor existência das suas existências. Então assim, é melhor que a gente não lembre qual foi a pior, né? Para a gente não ficar arrastado na vida. Aí eu pergunto, será que ainda eu estou olhando para trás? Ou eu já estou com a charrua e dizendo assim, me dá licença que eu preciso arar o terreno? Ou a gente tem dúvida ainda? Aquele que dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Isso aqui é lição para qualquer ser humano, em qualquer situação, de qualquer religião, de qualquer estágio, de qualquer idade. Porque hoje o que a gente mais vê são críticas de pessoas por pessoas. Eu não estou dizendo nem questões agressivas, não estou partindo nem para a questão do fato de pancadarias, de coisas que a gente está vendo isso dentro de escolas, com crianças, com jovens, com adultos, com velhos, com brancos, com negros, com pretos, brasileiros. Não. Estou dizendo o seguinte, hoje o julgamento é terrível, para tudo. Nós estamos num momento traumatizante do nosso país, que era para ser um momento talvez muito bom, mas a gente vê que você não pode nem optar por alguém, você não pode expressar, porque você sente medo. Hoje você tem medo de chegar num lugar e expressar sua opinião, não só politicamente, mas até religiosamente, porque você não sabe o que vai acontecer. E as pessoas estão se agredindo de uma forma tão grande, esquecendo que os maiores erros que a gente pode encontrar na Terra estão dentro de nós. Outro dia uma pessoa colocou um assunto lá no Facebook e me colocou, eu não tenho rede social, não gosto de rede social, eu tenho um grupo fechado, que é um grupo de estudo da psicossomática, que é um grupo de psicólogos do Brasil e fora do Brasil, só para a gente trocar informações, porque senão não fica difícil, mas é fechado, tem 280 membros só, não abre para ninguém, é muito difícil, tem que passar por uma inspeção. Mas um dia teve um amigo do grupo que colocou uma coisa de mim que eu não entendi o que ele colocou. Aí eu peguei o telefone e liguei para ele, que eu não mando, o meu falar é assim, sim, não, eu disse para ele, fulano, que eu não vou citar o nome, olha, quando você quiser falar alguma coisa de mim, ruim, pergunta para mim primeiro, que eu tenho um monte de coisa ruim em mim que você não sabe. Porque se a gente for procurar os erros do mundo, a maioria deles ainda encontra-se em nós. Porque ainda a gente devia, eu falo isso muito, muito e vou falar sempre, que nós deveríamos andar com uma plaquinha. Acho que eu vou mandar fazer umas camisetas e vou vender. Aí eu ganho dinheiro também, ó. Tá vendo? Me chama de mercenário não, tá? Mas uma plaquinha dizendo assim, desculpe o transtorno, estamos em obra. Porque estamos em obra. Não somos ainda, somos perfectíveis, ainda estamos num caminho que estamos longe ainda de muitas coisas, mas no nosso plano a gente tem que começar a admitir que o mais louco dos loucos é filho de Deus. O mais sádico dos sádicos é filho de Deus. O assassino mais assassino do mundo é filho de Deus. E Deus, dentro das palavras do Cristo, diz o seguinte, meu Pai não quer o fim do pecador, quer o fim do pecado. Porque já fizemos coisas bárbaras. Ou talvez fazemos no nosso pensamento sem percebermos. Então, essa questão da primeira pedra é uma lição de autoanálise, não de analisar ninguém, é de analisar-se. Será que eu posso fazer isso, um julgamento? Porque aí pode vir um Cristo bater nas suas costas e falar assim, filhinho, quem te elegeu o juiz de alguém? Fala assim, desculpa aí, você está achando que você é Sérgio Moro? Né? Porque a gente tem uma coisa ainda, a gente julga, condena e manda prender, se deixar. A gente às vezes é muito mais ferrenho do que algumas ordens aí que existem.
Quando for desconvidado para um banquete, senta no último lugar. Lição da humildade. Aqui a gente, quando ele coloca, Jesus com a sua sabedoria, ele coloca as coisas para a gente sempre pensar. Ele coloca que nós não temos que vangloriar nada e nem exigir nada de nada do mundo para a gente ser homenageado para nada. Porque a maioria dos heróis do Cristo são anônimos. A maioria dos trabalhadores de Jesus, os trabalhadores da boa fé, da boa vontade, são anônimos. Nós nem os conhecemos. São aquelas bezedeirinhas lá do Nordeste com galinho de arruda na orelha, que chega lá o menino, ela fala, tá com a espinhela caída, vem cá, pega o galinho de arruda, beija e vira o menininho de cabeça para baixo, fala que tá com o vento virado e bate nos pezinhos, daí a pouco sopra ele, o menino sai rindo. Fala assim, quem é essa trabalhadora? Essa trabalhadora é a mesma quando era Madre Teresa de Calcutá, que perguntaram a ela, Madre, a senhora acha que a senhora a senhora tem alguma coisa com Deus, ou Deus tem uma relação com a senhora? Ela falou assim, eu não sei. A única coisa que eu sei é que eu sou um pequeno lápis na mão de Deus escrevendo uma carta de amor para a humanidade. E a Madre Teresa de Calcutá desencarnou já tem um tempinho, a vaga dela está aberta. Não acha um candidato. Nem eu. Mas é porque eles falaram que é madre, padre não. Mas é isso. A gente quer o bem do mundo, mas que os outros façam o bem para o mundo. Né? E às vezes a gente não faz. A lição da humildade começa lá com Cristo, quando ele pega os apóstolos no meio de uma discussão ferrenha, ele chega e fala, Pedro, por que vocês estão discutindo tanto? Ah, Senhor, que o Senhor falou que daqui a pouco vai embora, vai partir. E a gente está discutindo aqui, Mateus, tal, Marcos, levantou as questões, é o seguinte, quem que vai ficar no lugar do Senhor? Aí alguns dizem que tem que ser o mais jovem, porque tem mais vitalidade. Outros diz que tem que ser o mais instruído, porque tem que ter conhecimento como o senhor tem. O outro já diz, como eu disse, que tem que ser o mais velho, porque já tem mais força, já tem mais conhecimento, já viveu mais. E Jesus disse assim, sentem-se todos, em fila. Tirou a túnica, cingiu uma toalha, pegou uma bacia e começou a lavar o pé de todo mundo, começando por Pedro. E quando terminou de lavar o pé de todo mundo, ele disse assim, aquele que quer ser o maior, que seja o que mais sirva. Eu, quando jovem, minha mãe sempre escutando aqueles radinhos que ficava lá na cozinha, e a gente voltava da aula, ou tanto antes de sair, tinha um senhor chamado Paulo Emerick, que tinha uma frase que me corrijam, eu não sei nem se é dele. Eles falam que não é dele, que é do Alziro Zarur, que era da Legião da Boa Vontade. Mas eu coloquei como se fosse do Paulo Emerick, que eu escutava da boca dele. Ele dizia assim, quem não vive para servir, não serve para viver. Lição da humildade. Aquele que quer ser o maior, que seja o que mais serve. A gente já emendou aqui a lição da caridade. E servir não é só servir a comida, o pão, é servir qualquer coisa. É mais ou menos assim, para que eu sirvo para você? O que eu posso servir para você? Aonde eu posso ser útil para você? Porque às vezes a gente quer dar as coisas para os outros, mas a gente quer dar aquilo que a gente quer dar. Nem sempre o que o outro necessita. Hoje no meu consultório, eu sou chamado muito de bruxo de louco. Eu fico feliz, encantado. Tá? Tanto que eu falei que o meu consultório eu vou mudar de nome, vai ser a Tenda do Pai Marcão. Porque as pessoas assim, Marcos, é tão bom ficar aqui. Porque eu trabalho muito com a questão do despertar da consciência no meu consultório. Eu uno um pouco a questão não religiosa, mas a questão da doutrina da vida. De começar a fazer com que as pessoas sejam mais conscientes de si e conscientes dos seus atos, para que elas se melhorem, porque a maioria dos distúrbios que deparo eu no consultório são distúrbios de origem psicossomática causados pelos conflitos. Então, como resolver? Eliminando os conflitos. Mas se eu não iluminar a consciência, como que eu resolvo o conflito? Vou colocar remendo. Remendo novo em pano velho. Então o que a gente começa a fazer, a trabalhar? A questão do despertar de consciência. Então eu trabalho muito hoje com a psicologia positiva, que a Harvard chama da psicologia da felicidade, onde eu trabalho muito com a parte meditativa da pessoa começar. Por exemplo, se você está num estado de depressão tão profundo, que a tristeza chega a te abominar, o que essa tristeza está falando para você? Vamos examinar?
E a gente começa a trabalhar a tristeza. Olha que coisa interessante. Ao invés de querer, vamos tirar a tristeza, acabar com ela, não. Por que a tristeza está em você? Por que a tristeza está batendo na porta? Por que ela está dizendo, ou acorda? Porque muitas pessoas dizem assim, ou vai pela dor ou vai pelo amor. Não é isso, não existe isso. Só vai pelo amor. A dor desperta para você amar. Mas enquanto você não amar, você não cresce. A dor não faz você crescer. Porque eu posso, tá doendo, eu continuo sendo mal, continuo sendo ruim, continuo fazendo as coisas, tá doendo. A dor faz você crescer? Não. A dor diz assim, esse caminho não é bom, muda, que aí você se conserta. Porque a lei de Deus é a lei do amor, não a lei da dor. Então assim, você pode escolher a forma do despertar. Ou você desperta pelo amor, tendo no coração a simpatia do sol que nasce, ou você desperta pela dor, sentindo a escuridão da madrugada. Isso é uma coisa pessoal, é uma escolha pessoal. Nossa, vocês estão tão calados. Apesar de que também não é lugar para ficar falando, eu que falo aqui, né? Fui convidado para falar, mas eu percebo assim, que eu sei que é o meu jeito de falar, é o meu jeito de trabalhar as minhas falas, bem profundamente, sabe? Porque o maior terapeuta que eu já conheci até hoje chama-se Jesus. E ele faz isso o tempo todo conosco, e ainda faz. Ele jogava suas metáforas e diz assim, pensa. Então a gente pode pensar também. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Nós confiamos nisso? Nós, quando buscamos Jesus e nos jogamos no colo dele, dentro da prece intuitiva do coração, será que a gente fala assim, Senhor, deixa eu deitar no seu colo agora? Está brava a coisa aqui para o meu lado. Eu adoro chorar quando eu falo com Jesus, para ver se fica com mais pena de mim. Porque nós, quando recolhemos uma prece sincera, nós somos igual crianças. Igual crianças. Que procuram um colo de um pai, de uma mãe, não é assim? Porque a maioria das vezes, quando a prece é efusiva, sincera, 99% das vezes é quando estamos sofrendo. É muito difícil a gente fazer uma prece efusiva do fundo da alma quando a gente ganha na loteria. A gente faz a prece efusiva quando a gente olha os carnês da Casa Bahia. A gente fala, Senhor, ele fala, meu filho, eu te falei para você não fazer tanta conta. Né? Mas uma vez eu falo isso, as pessoas, eu falo assim, eu nunca vi ninguém falar assim, vamos iniciar um churrasco? Vamos fazer um Pai Nosso? Aí a pessoa, mas no churrasco é lugar de Pai Nosso? Aonde que é? Um Pai Nosso é agressivo? É ofensivo? Não, vou fazer o Pai Nosso. Senhor, nós estamos aproveitando aqui hoje, nós vamos fazer uma festa, um churrasco. Aqueles que querem tomar sua cervejinha, vai tomar, vai fazer as coisas. Eu não vou beber, mas nós queríamos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, alegremente, para saborear os prazeres sim, da carne, que o Senhor nunca impediu. O Senhor ia nas festas, convivia com as pessoas, foi na festa do noivo, transformou água em vinho, fez as coisas, porque a alegria faz parte da vida. Então nós queríamos agradecer ao Senhor pela oportunidade. Agora pode colocar o Wesley Safadão. Percebe isso? Aí as pessoas acham que isso é ignorância. Eu conheço gente que só reza e só fala aqui em Jesus quando está dentro da religião. Não precisa ficar pregando com Bíblia debaixo do braço. Mas a pregação do Cristo nunca foi pregando nenhuma Bíblia. Ele só pregava o bem. Então o bem não tem linguagem. A linguagem do bem é a linguagem da caridade, a linguagem do amor, do acolhimento. A primeira coisa que o ser humano precisa é acolhimento. Hoje eu não faço mais porque eu não estou dando tempo, eu fazia parte do atendimento fraterno e também do pessoal dos entes queridos. Eu dizia assim, uma coisa muito triste que eu via, até um amigo ficou um pouco chateado comigo numa posição que eu passei para ele, da gente querer ser consolador e colocar situações assim. Nossa, eu estou muito triste, a minha mãe morreu. Não, fica tranquila, existe outra vida. Você está chovendo no molhado. Como é que você vai falar com uma pessoa que não está preparada? Talvez nós não estaríamos também naquele momento de falar, fica tranquila que a sua mãe está bem. Ela vai falar assim, dá licença, eu estou sofrendo, eu estou com um sofrimento muito grande. O acolhimento é assim, meu anjo, meu amigo, meu amor, quem seja, eu imagino a dor que você está passando. Não é fácil perder um ente querido, não. É muito difícil.
Eu queria te falar 1000 palavras, até da fé que eu tenho. Mas eu prefiro agora dizer para você assim, eu estou aqui para aquilo que você precisar de mim. Se é um colo, um ombro, um ouvido, um carinho, uma prece, o que você quiser, eu estou aqui para te servir. Porque às vezes a gente se torna muito conselheiro, é diferente de você fazer uma prece a pedido da pessoa. Porque a gente acaba, é igual as pessoas às vezes, eu falo muito dos perigos das coisas, a pessoa pega o WhatsApp e manda uma mensagem de manhã para o outro assim, se a sua vida está negra, que tudo parece estar acabando, levante a mão para o céu, o cara está mal, ele recebe essa mensagem de manhã e fala, ele sabe até que eu estou mal. A mensagem do Cristo nunca foi ruim. A mensagem do Cristo sempre foi uma mensagem assim, levanta, acredita, anda, vai e não peques mais. A gente consola com dor. Tem gente pior. É aquela questão que a gente vira assim, nossa, eu estou sofrendo muito. Ah, tem gente pior que você. Aí se é uma pessoa mais bruta, ela fala assim, mas também tem gente melhor. E aí, como é que você vai responder? Ah, mas cada um está passando aquilo que merece. Ah, você está dizendo que Deus está me castigando? Não, a lei do causa e efeito. Vai ficar 2000 anos falando isso. O momento é de acolher. O Chico falava isso, e Kardec fala isso na doutrina dos Espíritos. Primeiro você acolhe. Vem cá, abraça. Dá o que o outro precisa. Alimenta, depois dá o Evangelho. O Chico falava assim, primeiro dá o alimento, depois o Evangelho. Porque uma pessoa com a barriga vazia, sofrendo de fome, de dor, você vai falar para o Evangelho para ela, para quê? Então primeiro acolhe, abraça. Porque a gente vira assim ainda. Você viu a fulana? Veio aqui dizer que está passando um aperto porque o marido perdeu o emprego. Ela não sabe o que é aperto. Aí eu fui falar para ela. Eu tenho uma gente passando fome. Mas ela não está. O problema dela não é o passar fome. O problema dela é que o marido perdeu o emprego. Aí a gente cai uma pedrinha no dedo da gente e a gente fala, nossa, que dor. Porque eu falo isso e vou repetir. Eu falei isso numa palestra. Qual a maior dor do mundo, gente? Qual a maior dor do mundo? É a sua, a minha. É a que eu estou sentindo. Não tem dor maior do que a minha. Por mais que você queira comparar. Você pode estar com a sua perna sendo amputada, mas a minha dor de dente é maior que a sua perna. Porque é o que eu estou sentindo. Não é menosprezo de um, aumento de outro, é porque a dor que você está sentindo é sua. Aí a gente quer dizer que você não pode sentir essa dor porque você não pode, porque você é fraco. Sou. Lá no consultório o pessoal pergunta, Marquinhos, você é tão equilibrado? Eu falo, aqui no consultório, meu amor. Ah, nossa senhora, teve uma menina que falou assim, Marquinhos, se você fosse solteiro, eu casava contigo, você é louca, você não me aguentar uma semana, não ia me suportar. Porque aqui eu sou o cara que te fala tudo de bom, que acerta tudo, mas lá eu tenho vida normal. Não é que eu fico inventando coisas no consultório, mas lá eu não estou para brigar com ela não vive comigo, né? Eu faço essa pergunta, acho que eu já fiz aqui, mas faria de novo. Se você casasse com uma pessoa igual a você, igualzinha a você, quanto tempo que duraria o casamento? Uma semana? Chegaria uma semana? Você suportaria você uma semana, um mês? Tem gente que fala assim, nossa, acho que nem 2 dias. Eu falei, tem gente que suporta um monte de tempo. E você não agradece a ele por suportar você. Às vezes tem um homem que reclama da mulher, 20 anos de casado, não aguento, 20 anos de casado com essa peste, né? Fala assim, meu amigo, vou dar parabéns a ela, né? Para suportar você 20 anos tem que ter, mulher firme, né? Então o acolhimento é o seguinte, vem a mim, olha o acolhimento do Cristo. Ele está perguntando aqui quem é, qual a religião, que cor que é, qual dor que está sentindo. Ele diz assim, vinde a mim todos que estáis aflitos e sobrecarregados. O que é sobrecarregado? É aquilo que eu não estou aguentando. Eu desse tamanhozinho, me colocar um saco de cimento nas costas, vocês vão ver só o saco de cimento. Eu vou sumir. Agora, no caso do Renato, eu não tenho tanto problema. O Renato é grandão, já cabe um saco de cimento lá dele. Então a carga do Renato é diferente da minha. E as cargas são diferentes. Então os momentos não são para julgamentos, é de acolhimento. Eu falo que a gente tem que rezar para todos esses homens políticos, todas essas pessoas que estão enfiadas no meio da escuridão, sem luz ainda. A gente tem que pedir para eles o tempo todo, porque eles estão precisando de socorro muito. Tem que pedir para aqueles que estão presos, para que eles libertem a consciência. Porque o maior cárcere da vida é a consciência, não tem como. Não tem como.
Então a gente precisa de ser libertado também do acolhimento. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Isso hoje em dia, né, falar em manso hoje em dia, humilde, nossa, de coração. A gente, quando é muito educado, as pessoas até assustam com a gente, né? As pessoas se tornam educadas demais, você dá licença para uma senhora, para uma mulher, abre a porta de um carro, né, dá um abraço, oi meu anjo, tudo bem, como está você? Outro dia eu fui comprar uma revista, falei, meu anjo, quanto é ela? Hein? Eu falei, quanto é a revista? Ela falou, não, o que você falou antes? Eu falei, meu anjo. Ela, nossa, quanto tempo que eu não escuto isso? Eu falei, é. Ela, olha. Eu falei, é. Joia. Porque hoje o processo de ignorância nosso está na fala. A gente não escuta mais delicadeza. E não é ser fresquinho, meloso. Não, ô meu anjo. Eu marco minhas consultas, eu tenho um sistema do WhatsApp que eu faço o programa todo, ele manda as consultas para as pessoas, o horário de consulta, tudo, porque eu não gosto de secretária. Porque eu não preciso de secretária. Eu atendo com hora marcada, então não tem problema. Aí todo final, mando tal não sei o que, e vai um buquezinho de flor junto. Ah, você precisa de ver como é que o pessoal fica. Ah, muito obrigado! Sabe, parece até que eu dei um buquê de flor. Parece que pegou a flor e cheirou a flor. Por quê? Porque hoje é assim, né? A gente vai voltar do jeito, a gente vai voltar para a caverna. Porque é assim, ó, fica com Deus. Fala uma frase bonita. Assim, a nossa linguagem está virando linguagem de egrifo. Daqui a pouco a gente vai ter um novo dicionário, que é o dicionário do olhinho para cima, olhinho para baixo, mãozinha. Então, quando você escreve as palavras, não é que está errado fazer isso, gente. Eu não estou aqui fazendo julgamento. Eu estou dizendo que nós estamos esquecendo os gestos. As palavras doces são maravilhosas de escutar. Eu meus escritos, principalmente lá na minha página social, que é interna, eu falo assim que eu quero viver menino e morrer poeta. Porque hoje em dia não existe mais poesia e não existe mais meninice. Por isso que o poema do Fernando Pessoa que eu comecei, quando ele fala transforma Jesus em um menino e veio à terra, é muito doce. Porque hoje nem crianças a gente tem mais. Nós temos um monte de marionetes conduzidas, infelizmente. Reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho com ele. A lição da paz e do perdão. Eu não sei o que fica mais difícil. E olha que eu estou pegando algumas lições. Eu não estou pegando todas. Eu estou pegando algumas lições do Cristo para o momento atual. Algumas. Como que a gente vai... Paz e perdão. A gente escuta no meio da rua, o tempo que o celular é maravilhoso. Mas as pessoas não sabem usar as ferramentas ainda. Né? Outro dia uma menina atropelou uma senhora no calçadão. Literalmente. Vindo gritando no celular. Eu estava assim parado em frente à farmácia, essa drogaria Matos, sei lá como chama a drogaria. Estava aí um amigo, Jorge, e a menina veio, pá, não sei, mas deu uma esbarrada na senhora, a senhora caiu lá no chão. E a senhora lá no chão, todo mundo correu para levantar e ela está assim no telefone. Você está vendo o que você fez eu fazer? Olha que barato. É isso que você faz comigo. Eu continuou gritando com o cara e foi embora. E vazou. Falei, anota a placa. Né? Anota a placa. É mais ou menos isso. As pessoas hoje estão totalmente conectadas, mas estão em off. E 99% das pessoas que eu vejo no telefone estão assim, eu vou te processar. Eu vou mandar um processo, você vai ver se eu não vou. Vou procurar um advogado e te processar. Falei, gente, uma barata, todo mundo está processando todo mundo. Nós vivemos num mundo de direitos e esquecemos que vivemos num mundo de deveres. Percebem isso? Então a lição da paz e do perdão, a primeira paz que a gente deve conquistar é a paz íntima, né? É a paz comigo. Se a gente que está aqui na doutrina espírita, a gente acredita muito bem na questão do processo reencarnatório, da vida pós-morte, né? Da vida sequencial, a gente tem que entender o seguinte, o que mais aprisiona o ser humano são os vínculos ruins que ele carrega em relação aos outros. Enquanto você tiver alguma coisa contra alguém ou alguém contra você, você está algemado. Enquanto não houver o processo de perdão, não há processo de libertação.
Outro dia, umas pessoas na reunião lá que eu trabalho lá com um grupo lá do desenvolvimento mediúnico, eu virei para ele e falei, gente, você sabe por que existe umbral? Os meninos morrem de rir, a maioria é jovem. Falei, por quê? Eu falei, porque a gente existe. Porque para onde que a gente vai? Para onde que a gente vai? Porque todo mundo quer ir para o nosso lar, né? Estão abrindo até o Minha Casa Minha Vida no nosso lar. Se alguém quiser comprar, depois procura MRV aí, né, que vende. Então eu construindo. O umbral nada mais é do que um estágio natural de muitos de nós que habitam na Terra. Não tem nada, porque a gente acha que o umbral é um outro povo de um outro planeta que veio de outro lugar. Não, é aqueles que desencarnam e precisam de um lugar como aqui. Eu não sei se o umbral é pior que a Terra, não. Na atual conjuntura, não sei. Não sei. Posso estar falando bobagem, a espiritualidade me corrige aí, né, Alexandre? Não sei. Porque, na realidade, tudo lá reflete o que tem aqui. Os lugares melhores são os lugares que refletem aqueles que habitam lugares melhores dentro da própria consciência. E os lugares que não são melhores são aqueles que refletem os locais que estão no estado de consciência. Então a lição de paz do perdão começa assim: eu preciso ter paz em mim para que o perdão seja necessário tanto para mim quanto para o outro. Senhor, como orar? Então, numa parte da frase do Pai Nosso, ele diz assim: perdoai as nossas ofensas como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Então existe uma cláusula: o perdão só é feito a partir do momento que eu faço. A partir do momento que eu perdoo, me concede-se o perdão. Mas se eu não perdoo, não tem perdão. Então o primeiro perdão é o meu. Aí a pessoa vira e fala assim: eu já te perdoei, mas não esqueça o que você fez. Eu tenho raiva do meu pai por isso até hoje. Seu pai está vivo? Não, morreu, já tem 30 anos. E você tem raiva dele até hoje. Aí depois de noite você fica reclamando, porque fica lá batendo lá, te deixando seus cabelos em pé. Você está falando que está obsediada. É seu pai te pedindo perdão. De vez em quando eu faço isso no consultório, eu fico até, quando é espírita, eu pergunto, porque às vezes na religião eu dou uma tocada, né? Quando tem um espírita, porque muita gente espírita me procura. Eu não gosto muito de atender espírita, não. Porque eles começam a querer fazer uma reunião mediúnica lá dentro do meu consultório. Eu falo, aqui não. Aqui não. Eu não trabalho sozinho. Porque eu não vou abrir mão da companhia espiritual dos bons espíritos para me auxiliar. Sou tolo. Tem espírito sábio pra caramba. O próprio Alexandre que está por aqui, quem é vidente pode estar vendo ele de uma vez aí. Ele é um baita de um terapeuta. Quem sou eu para chegar perto dele? Eu beijo o pé dele, de tanta competência que ele tem. Eu quero que ele me largue, não, fica aqui comigo. Vendo como eu socorrer. Ó, esse paciente é seu, meu filho. Não é meu, não. Então, por que a gente não procura paz íntima? Perdão íntimo. E perdão e paz só se começa com gratidão. Aqui não está a gratidão, mas eu coloco a gratidão. Então procure na internet uma meditação chamada Meditação da Gratidão. Ela é linda. Se qualquer coisa, depois eu deixo aqui meu telefone no final, meu cartão, manda um WhatsApp para mim, eu mando para vocês o endereço. Façam todo dia, de manhã à noite. Porque junto com ela você vai aprender um monte de lições. Porque a gente não medita, né? A gente não consegue meditar, a gente não consegue parar, nossa mente não para. Eu chego em casa, igual eu estava falando com o Renato, saio do consultório, vim direto para cá, estou desde 15 para as 8 da manhã no consultório, né? Vou chegar em casa, vou pegar minha esposa ainda lá no Garcia, que ela trabalha lá hoje, e vou pegar ela no Garcia, vou passar ainda, pegar um lanche para levar para minha filha, para chegar em casa, para mim tomar um banho, então não sei o quê, e medito 1h30 antes de deitar. Eu não estou falando que eu sou melhor que ninguém, não. Só que eu virei isso como um padrão. Eu não consigo dormir se eu não meditar. Pode ser a hora que for. Outro dia nós fomos na festa na casa da minha outra filha que é casada, nós chegamos, era 15 para 1 da manhã. Aí a minha esposa, nossa, estou mal descansado. Eu falei, eu também. Então tá bom, você vai dormir? Eu vou meditar. Ela falou, 1h da manhã. Eu falei, vou meditar até umas 2 e pouca. Mas ficar até 1h da manhã na festa a gente pode ficar. Mas meditar até as 2 é mais difícil. Percebe onde que eu estou querendo chegar? Está sendo muito chato isso? Não, né? Então tá bom. Saiu o semeador a semear sua semente. Lição do trabalho, do plantio e da colheita. Então, somos semeadores, somos semente, somos tudo. A gente não precisa explicar a parábola novamente, que é que cada uma coisa dá uma palestra, né? Cada lição dessa dá uma palestra. A gente está colocando as coisas aqui. Como semente, o que nós estamos florescendo?
quando plantam a gente no jardim de Deus, o que é que nasce de nós? Outro dia uma pessoa, conversando, a gente estava falando sobre a questão de sintonia, e saiu um capítulo lá falando sobre sintonia na questão mediúnica, e uma pessoa estava complicada, eu falei assim, vou explicar para você mais ou menos o que é sintonia, e o que é onda, e como você percebe o que sai de você. Se uma pessoa, eu estou com isso aqui na mão, com esse copo na mão, tudo bem? Se alguém vier me dar uma esbarrada, ou alguma coisa me esbarrar, e o copo virar, o que entorna? Aí, gente. Me esbarrou, o copo virou, o que entorna? Hein? Hein? A água entorna o que tiver dentro. Aqui no caso era água. Aí a grande pergunta que eu deixei para o grupo é assim, quando esbarram em você e você entorna, o que entorna de você? O que você tem dentro. O que entorna de você quando você leva os esbarrões da vida? Só amor, né? Então essa é a sua sintonia, é aquilo que você entorna quando você leva os esbarrões da vida. É a sua semente, é seu plantio. O que eu estou jogando para fora quando eu levo o esbarrão? Você é a grande xícara. E o que sai de você quando vira é o que você tem dentro de você. Aqui no caso desse copo é água. E no nosso caso, o que entorna? Ruim, né? Não desejar ao outro aquilo que não queres para ti mesmo. Lição da justiça, do respeito ao semelhante. Gente, é tão difícil de falar nisso e tão simples. É difícil porque a gente não faz, muitas de nós não fazemos, alguns talvez já façam. É tão simples porque é o seguinte, o Cristo quando falava de perdão e de amar, ele falava assim, o amar na concepção, porque a gente está longe ainda de conceber a palavra amar no sentido do Cristo. Mas ele dizia assim, só de você não desejar para o outro aquilo que você não quer para você mesmo, você já está começando a caminhar para o amor. A gente fala assim, eu já estou melhor, agora eu já sou espírita, já estou bem, estou indo na reunião mediúnica, passe, estou indo no passe de tarde, estou na campanha do quilo, estou em tudo quanto é coisa na casa espírita, estou fluindo água, até sabonete, estou fazendo de tudo lá na casa espírita. E assim, eu não desejo mais mal para ninguém. Outro dia uma pessoa veio para mim, me falou tantas coisas que se fosse outra época, nossa meu Deus, eu tinha batido naquela pessoa. Mas hoje eu digo assim, não, fica tranquilo, Deus vai dar o que ela merece. Mudei muito, eu mudei muito. Agora arrumei um capanga para fazer para mim. Arrumei um capanga e coloca Deus ainda no meio da situação. É engraçado isso, né? Seja o vosso falar sim, sim, não, não. A lição da firmeza e da confiança. Sim, sim, não, não. Sabe, eu falo muito eu sou linguista, então dentro da linguística eu falo assim, a pessoa chega perto de você e fala assim, mas por que você atrasou? Sabe o que é? Vai começar a explicar, você fala, não, tá bom, tá joia. Eu atrasei. Eu atrasei. Estava ruim, a justificativa não adianta, eu atrasei. Trabalhei para uma grande empresa, uma multinacional muito séria, que a gente aprendeu muito com a empresa, uma empresa japonesa pesada, a gente às vezes chegava atrasado, porque tinha, dentro de São Paulo, fiquei muito tempo, fiquei 17 anos dentro de São Paulo, e viajava para lá o tempo todo, mesmo quando eu estava aqui. A gente chegava na reunião, entrava, se chegou atrasado, não chegou, porque é o seguinte, não há justificativa. E a gente cansava de a pessoa chegar, às vezes chegava um monte de gente atrasada, Trans São Paulo, aquela coisa toda, chegava e dizia, desculpa, eu estou atrasado. Parava a reunião o tempo todo. Chegou atrasado, senta, já está atrasado, mesmo vai atrapalhar o resto que não chegou. É assim, tá. E a gente não ficar nessa coisa de ficar inventando histórias. Não inventa histórias. Eu falo com as pessoas assim, amar é uma coisa tão bacana, no sentido de amar, na linguagem nossa ainda, que é mais ou menos assim, eu amo você, mas não concordo com as coisas que você faz. Isso é sim, sim, não, não. Mas nem por isso eu deixo de te amar. Entendo até você, mas não concordo. Sem briga. Hoje eu falei com uma pessoa do meu consultório dizendo assim, a gente tem que aprender a falar a verdade docilmente e falar as coisas doces docilmente. Mas a gente quer inventar as coisas, uma linguagem que não existe, né? Então, essa lição da firmeza, da confiança, o Cristo nunca ficou enrolando ninguém, né? Ele sempre é ou não é. E quando eu queria dar pegadinha nele,
Ele já logo saía, raça de víboras, né? E virava já logo, já punha o fim daquilo ali. Senhor, é justo pagar imposto a César? Se ele fala que sim, o povo ia contra ele, porque é o seguinte, então quer dizer que você é a favor de César. Se ele fala que não, ele ia falar para César e dizer assim, Jesus está pregando que não deve pagar imposto. Ele falou assim, o que está na esfinge? Ô César, então dá a César o que é de César. E não conversamos mais sobre isso. Tá bom? É aquela velha história daquela musiquinha que eu falo para a pessoa, você não vale nada, mas eu gosto de você. Não tem uma musiquinha assim? Tinha mais lições, mas talvez aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no próprio Evangelho do Cristo, deve ter mais umas 2.500 dessa aí para a gente poder ler mais 2.500 anos. Mas eu queria colocar isso aqui. O reino de Deus deverá ser construído entre os homens, com os homens, pelos homens e apesar dos homens. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos construindo? O que nós estamos construindo? Vamos pensar na nossa xícara, nós como um grande copo, o que nós estamos derramando? O que nós estamos jogando para fora? Como trabalhadores que falamos que somos, não da doutrina só, mas trabalhadores da caridade, o que nós estamos entornando? Talvez em nós mesmos, o que nós estamos entornando? Eu gostaria de terminar rapidamente aqui, que meu horário vai embora, se deixar eu falar até às 11, para mim não há problema nenhum. Eu gostaria de terminar recitando essa música para o momento que nós estamos vivendo. Cabete, quando fez essa música, talvez ele estava pensando hoje também. E ela diz assim, vem Jesus, divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo de venturas que nos traz. Vem, ó meigo nazareno, este mundo consolar, e com teu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afasta do mundo a guerra, o chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primaveras, criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos, vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões da nossa própria consciência. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Vem, Senhor. E o convite está feito. Que Jesus nos abençoe, nos dê muita paz, que a gente possa começar a entornar muita coisa em nós e nos outros também. O momento agora é de reflorir, Estamos no meio de um inverno rigoroso da humanidade, um inverno rigoroso das consciências, mas não esqueçamos, depois do inverno vem a primavera, que já começou nos nossos corações a partir de agora. Muita paz a todos. Obrigado pela paciência.